E aí, galera do que tá ligada no multiverso da música. Seguinte, eu, Andrei, Amir e Messias, a gente foi impactado nesses últimos dias, nessa semana, por uma notícia bombástica, que é a volta da banda Oasis, banda aí consagrada do Britpop. E já que a gente foi impactado, a gente pensou, vamos fazer um episódio sobre voltas triunfais no mundo da música. Só fazendo contextualizando, os caras estavam há 15 anos sem se falar, né? Vocês eram fã, vocês curtiam a banda? Bom, cara, então, eu, como podem ver, eu gosto um pouquinho só de Oasis, né? Como podem ver aqui no fundo, né? Cara, eu gosto muito lá do Oasis, assim, eu lembro que quando eu comecei a ouvir rock, eu ouvia a banda, mas principalmente as músicas mais conhecidas, assim, eu não me aprofundei tanto da história deles. Eu Mas foi na também sou bem pandemia, casual. mas na pandemia, enfim, naquele período que a gente estava em casa, a gente tinha que descobrir novos hobbies, no qual a gente valorizou muito a cultura, né? Eu comecei a ouvir algumas bandas, incluindo o Oasis, e eu comecei a gostar muito, assim. Lembro que foi o período que eu mais ouvi foi durante a pandemia, principalmente os dois primeiros álbuns da banda, né, que colocaram a banda no estrelato. E realmente eu não achava que eles iriam voltar, sabe? Tanto pelas Pois é. desavenças entre os irmãos e pelo visto parecia que não tinha uma conciliação entre eles. Era só alfinetando o outro e nunca mais se viram. E Foram aí 15 anos aí de guerra fria entre os dois, com seus respectivos projetos pessoais aí de música. E agora parece que a banda voltou e vai ter show, vai ter turnê mundial ano que vem. Uhum. Pois é. E inclusive, o Brasil possivelmente vai ser um destino para eles, né? Porque aqui eles têm muito fã. E na Uhum. última tour deles, em 2009, eles fizeram shows aqui no Brasil, incluindo um em Porto Alegre, aqui no Gigantinho. Pode crer. Cara, eu vou Então, falar sobre. Eu posso falar minha experiência sobre o Oasis ou a gente pula? Que fale. eu vou ser sincero com vocês. Se eu ouvir duas músicas do Oasis, é muito. Eu nunca parei pra ouvir, nunca tava na minha lista de bandas pra ouvir. E eu confesso que eu conheço mais eles pelo Manchester City do que pela música em si. Eu acho que se eu ver, eu só ouvi o Wonderwall do Oasis. Eu nunca parei pra ouvir música deles. Mas é isso. Eu Vamos acho legal que os continuar. caras são os britânicos loucos ali, os caras meio grossos, eles têm essa reverência que eu acho meio legal. E eu acho assim, ó, teoria minha aqui, eu acho que o Manchester City ter ganhado a Champions, acho que tem um dedo, assim, acho que os caras ficaram felizes, assim, vamos voltar agora que tá tudo bem, Com que o sonho dos certeza. caras se realizou. Com toda Concordo. certeza, Andrei. Com toda certeza. Tanto que o Liam Gallagher ele comentou, né, que se o City ganhasse a Liga dos Campeões, o Oasis voltaria. Né? Então, Dito e feito. obrigado, Guardiola, obrigado, Haaland, obrigado, Bernardo Silva, Ederson, muito obrigado a Uhum. cada um de vocês. Obrigado, Grealish. Tá, vamos pro nosso primeiro. Quem que vai ser o primeiro a falar? Messias ou eu? Quem que vai ser? Por mim, pode ser o. Cara, que hoje pode ser o. Por mim, Vai o tanto Amir, faz. meu, vai o Amir. É sempre o Tá, Amir vou eu. primeiro. Vou eu. Vamos começar pela ordem Tá. alfabética. Eu separei aqui minha banda. Quem me conhece sabe que eu sou louco, alucinado pela banda Sabaton. Não é à toa que eu já mostrei eles em um vídeo anterior nosso. E recentemente rolou uma mudança na guitarra da banda. Com o Tommy Johansson saindo, saudade dele, eu adorava, enfim. E o Toby Englund, que era o guitarrista em 2 álbuns da banda, retornando à banda de metal. Vou até compartilhar aqui a foto que tem da banda com o Toby. Os nomes são complicados porque são suecos, a banda. Mas aqui estava, botei uma setinha para botar quem que é o Toby Englund.
Eu gostaria de ressaltar que os álbuns que ele tá, que é Heroes e The Last Stand, são dois dos álbuns mais famosos e conceituados da banda. O Heroes tem muita música famosa, incluindo Smoking Snakes, que é sobre o Brasil na Segunda Guerra. E The Last Stand é somente a música mais famosa dos caras. The Last Stand é o nome do álbum, mas também é o nome de uma música. Muita gente confunde a história da música. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Enfim. Mas é a música mais famosa. Quase toda a lista de música do Sabaton, The Last Stand tá na lista. E a guitarra é muito marcante. Foi uma das coisas que me fez gostar muito da banda. As guitarras sempre são muito presentes. Tipo, quase toda a música dele, tipo, pode ter a música mais levezinha, mais lenta da banda, que eles vão dar um jeito de botar uma guitarra no meio. Eu fiz a prova disso, eu botei Ballad of the Bull, que é uma música que eu praticamente acho lenta demais pro perfil do Sabaton. E realmente tem uma guitarra na reta final da música, eles põem uma guitarra. E é o Toby que tá nessa música, porque é do álbum Heroes. E eu gostei muito, ele voltou porque o filho dele já tava com idade suficiente para ele voltar. Ele saiu da banda para cuidar da vida pessoal. E agora que o filho dele tem 5 anos e o Sabaton é a banda favorita, por que será? Ele voltou pra banda. E agora estou muito curioso para ver qual vai ser os próximos passos dele com o Sabaton, que ainda não lançou nenhuma música de novo na volta dele. Esse ano a banda faz 25 anos, então eles estão mais postando conteúdo relembrando a trajetória deles. E o Toby faz parte disso, querendo ou não. Amir, então, eu tenho uma pergunta. Manda. Qual foi o motivo que fez ele sair da banda? Foi motivo próprio ou desafio? Vida pessoal. Ele queria ele queria passar mais tempo com a família. Então faz sentido. Ele voltou agora conseguiu ter o filho e ele já tá grandinho. Foi esse principal motivo. Daí é tópico recorrente em muitas separações não de banda, mas de integrantes, né? Eu me lembrei de quando o Igor Cavaleira saiu do Sepultura, que foi um negócio assim, né? Porque os caras tava cansado de turnê, e o Andrés, que tava meio que liderando a banda, assim, queria continuar, e o cara pulou fora. Agora eu vou passar mais pro Messias ou pro Ney? Quem que vai falar agora? Pode ser por mim, tanto faz. Pode ser, Tá, pode ser, André. Vou pegar aqui a imagem. Então, escolhi falar de um cara que eu sou muito fã e é da minha banda preferida, que é o Red Hot Chili Peppers. Essa imagem ilustrativa é da última volta do Frusciante, que ele já foi e voltou 2 vezes. A primeira foi lá no início dos anos 90, cara, na turnê do Blood Sugar Sex Magik, que era o maior sucesso deles, né, disco. Tem Under the Bridge. O cara era muito novo, ele era maior de idade, os caras eram um pouco mais velhos, e o Anthony Kidd já se limpando de droga, mas voltava, e o Frusciante estava completamente drogado, cara. E o cara abandonou assim, a turnê no meio. E depois de muito tempo, lá no final dos anos 90, ele voltou para fazer esse disco aqui, ó, que acho que muitos de vocês estão ligados. Só pela capa, né, que é o Californication. Que tem aqui simplesmente Around the Road, Scar Tissue, a própria Californication, entre outros. O cara voltou depois de um tempo completamente drogadaço, e ele não tinha guitarra, porque ele vendeu as guitarras para comprar droga. Então ele trouxe uma abordagem completamente diferente nesse disco, porque ele mesmo dizia que ele se injetava, ele perdeu o músculo dos braços, ele estava com um braço fraco, então ele estava bem mais minimalista, foi um Red Hot bem pop. E depois
veio By The Way e o Stage Arcadium, na mesma linha, assim, de sucesso. Depois ele saiu, em 2009, e voltou agora, em 2022, depois de 2 discos com o Josh Klinghoffer, que substituiu ele. Muita gente torce o nariz, mas eu sou muito fã do cara também. E ele voltou com esse disco aqui, Unlimited Love. E, assim, trouxe muito resultado, porque esse disco tem 17 músicas, se não me engano. Eles lançaram 2 discos, cara, no mesmo ano. Então trouxe muitos frutos essa volta do cara. Então, cara, eu não sei se tu queria falar mais alguma coisa. Não, pode falar, hein? Eu falei bastante. Ah, tá. Cara, então eu queria dizer como que a volta dele em 1999 foi crucial para a banda voltar ao estrelato, né? Porque tu comentou que ele saiu tudo e aí entrou o Dave Navarro, né? Que tocava no Jane's Addiction. Enfim, ele é um baita guitarrista também, mas teve desavenças assim com a banda. E foi um período difícil assim também, né? Tanto que o álbum deles, cara, esqueci o nome, meu. Peraí. Qual deles de 95. Que tem. O One Hot Minute? Isso. Tanto que esse álbum, ele é que se tu ouvir, ele tem uma vibe meio deprê comparado ao Sugar Sex Magic ou o próprio Californication, né? E aí isso refletia muito o que a banda estava vivendo no momento, né? O Flea, por exemplo, se machucou, o Anthony Kidd teve o problema lá das drogas, então era tudo ao mesmo tempo, né? E a volta dele foi crucial pro grupo voltar ao estrelato e fazer até mais sucesso, até mais comercial também, né? Sim, nessa época dos anos 90, era integrante entrando na drogadição, enquanto o outro estava se limpando. Era um desencontro total, assim. O Dave Navarro, assim, não... Eles mesmos falam, né, que não deu a liga, assim, e eles pensaram até parar com a banda se o Frusciante não voltasse. Daí ele voltou. Sim, ele voltou e é incrível como que Californication, tipo assim, que tô ouvindo aquele álbum, assim, tu percebe que o grupo estava bem, né? Sabe? Sim. Tu percebe, assim, tipo, que o tempo que a banda chegou a parar, parar um pouco, assim, e aí quando voltou, enfim, que eles já estavam mais velhos também, né? O próprio John Frusciante ainda não tinha 30 anos, mas estava perto lá dos 30, o Anthony Kiedis tinha quase 40, o Flea, o Chad Smith também. Então era uma nova fase da banda, no qual eles já tinham chegado ao sucesso, eles sabiam como chegar ao sucesso e também sabiam o motivo que levou a banda a não estar mais ao sucesso. Né? Então acho que... Sim. E enquanto tudo isso acontecia, nessa primeira volta do Frusciante, ainda tinha a carreira solo dele, né? Que, pô, é muito celebrada pelos fãs. Tipo, nessa época o cara tava transbordando criatividade. E, pô, isso influencia nesses 3 discos, né? Que é o Californication, By The Way e o Stage Arcade, que acho que é a época, assim, mais época de ouro da banda. E daí depois teve no momento atual, né? Que, por exemplo, o Oasis, que voltou, ninguém falou sobre disco novo, tá ligado? Quando o Frusciante voltou dessa segunda vez, já tem 2 discos lançados no mesmo ano, né? Um com 17 músicas, o outro com a mesma quantidade de música. Que disco que tem hoje em dia que tem essa quantidade de música, tá ligado? Então, tipo, deu muitos frutos. Eles se entendem muito bem, né? Pois é. Dá pra ver que eles têm uma química boa entre eles na banda. Dá pra notar pelo que vocês estão falando. E também pelas músicas que eu conheço, que eu não sou muito fã do Red Hot, eu admito. Também não é uma das bandas que mais priorizo, não sou muito fã das músicas,
Põe as duas que eu mais gosto, são de álbuns que você citou, que é Californication e Then California. São as músicas que são incríveis, incríveis, eu adoro. E pra tu ver que um fã modinha como eu, que nem chega a ser fã, mais modinha, mas conhece a banda por cima, só conhece dessa fase. Não conhece as outras que vocês falaram. Só um exemplo que dá pra ver. Tanto que essa foto, né? Tanto que essa foto reflete, né? Isso que a gente comentou, né? Sim. Questão lá a questão lá da amizade também, né? Demais. Continuando. Ó, eu separei aqui. Isso daí é o comunicado que eu primeiro vi pelo Instagram do Flea, né? E depois pelo do Red Hot. Esse é o comunicado quando o Josh saiu e anunciaram que ia votar o Frusciante, né? Primeiro ele fala tudo, Josh, estamos gratos. E depois ele larga a bomba ali no final, né? Eu me lembro exatamente do dia eu também que eu recebi essa notícia. Como é que foi pra ti, Messias? Cara, pra mim, então, eu tinha ido aqui no estádio da PUC assistir uma partida, se eu não tô enganado, foi num domingo, aqui em Porto Alegre, um domingo à tarde, meio chuvoso, mas só que quando recebi essa notícia, parou de chover. Sabe? Cara, pra mim foi tipo, eu tava rolando um churrasco com a minha família, tava todo mundo reunido, e o meu irmão junto, que é muito fã de Red Hot, assim como eu, e eu fui dar uma banda, cara, com uma guria que eu tava ficando na época, que inclusive é colega de vocês. A gente foi num café lá na Cidade Baixa, e daí o meu irmão me mandou assim no celular, olha isso que tá acontecendo. E eu, tipo, puta, eu enlouqueci, né? Tipo, parou tudo, assim. E a guria ficou sem entender nada, assim. Como assim? O que tá acontecendo? Porque ela não conseguia conceber que era algo tão importante, sabe? E daí depois eu voltei pra casa, assim. E aí, tu viu o que aconteceu? Foi muito louco, muito louco. Tá aqui. Messias, disserte sobre essa dupla. Cara, essa dupla aí é pro hard rock oitentista como Pelé Garrincha, sabe? Sim. Sabe? Real, assim, sabe? Então, Bebeto e Romário. Bebeto e Romário, Ferguson e Cristiano Ronaldo, sabe? Entendeu? Então, tipo assim, essa foto, esses dois têm um simbolismo, enfim. Pra quem acho que todo mundo sabe, né? Axl Rose e Slash, integrantes fundadores do Guns N' Roses, né? Cara, então, eu gosto muito do Guns, já fui muito mais fã, assim, quando eu comecei a ouvir rock lá por 2016. E por curiosidade, naquele mesmo ano, Slash retornou ao grupo, né? Eu lembro que na época, quando eu li as notícias, eu pensava, mas por que tanta repercussão assim, sabe? Tipo, eu não tinha não tinha noção do tamanho da volta. E, enfim, né, pra quem não sabe, vamos resumir um pouco o Guns, né? O Guns surgiu em 1985. Em 87, lançou o Appetite for Destruction. Não dá pra ver. Mas, enfim, é o primeiro álbum da banda, que pra mim é o melhor álbum, sem dúvidas. Seria o álbum deles, né? O álbum, com certeza. Tipo, eles queriam muito o sucesso que tu ouve em cada música, né? E aí, cara, a partir daí a banda bombou, né? A banda no mundo inteiro, assim, sabe? E aí eles lançaram depois álbum ao vivo, lançaram depois também o Use Your Illusion 1 e 2, que eu acho mais pop, assim, mas eu gosto até. Só que enquanto a banda estava fazendo sucesso, né, mundo afora, esses dois aí, né, bem mais jovens do que na foto, tipo, eles já tinham, digamos, umas certas desavenças entre si, sabe? Não era uma relação tão amigável, tão de banda assim, né? E aí, enfim, em 1993, quando a banda
estava no auge, mas já decaindo um pouco. O Slash, né, o guitarrista com a cartola aí, fez o seu último show em Buenos Aires com a banda. A banda meio que deu um hiato, mas continuava até que ele confirmou a saída em 1996. E aí depois vieram os motivos, tudo, as desavenças com a banda, principalmente com o Axl Rose. E a banda seguiu tendo só o Axl como integrante fundador. O que até meio que fez com que a banda virasse uma certa até piada, assim, porque falavam que era um cover de si mesmo. Enfim, umas piadas assim, meio pesadas até. E aí, enfim, aí a banda em 96, em 2008, lançou o Chinese Democracy, que foi um álbum muito esperado, assim, demorou 15 anos para ser lançado um álbum novo da banda, só que, enfim, não fez muito sucesso, até virou uma decepção. Aí a banda continuou, começou a fazer show no Brasil, o Axl Rose continuou se atrasando 3 horas para fazer show. Aí, em 2012, um repórter perguntou para ele se o Slash voltaria com a banda. Ele falou, not in this lifetime, que é não nessa vida. Né? Então, assim, já dava para ver, realmente... Era um cenário muito parecido com o Noel e o Liam, né? Só que a diferença é que o Noel e o Liam são irmãos. E aí, só que, né, os fãs eles já não esperavam tanto, assim, da banda, né? Tanto, assim, eles já se contentavam com os diversos integrantes que o Guns teve. E em 2016, Slash retornou ao grupo com a turnê. Adivinha o nome lá da turnê? Not in this lifetime. Pô. Genial. Tá sacado, sacado. A sacada é muito boa, né? O marketing tava forte. E aí, tipo... Enfim, né? Sempre assim, né, meu? Nunca vai acontecer, mas daí acontece. Acontece. E aí, tipo, a banda voltou a fazer show. Inclusive, fizeram show aqui no Brasil, em Porto Alegre, na cidade que nós moramos. Eu não consegui ingresso, porque quando cheguei na fila, a fila já estava gigantesca. Né? Não consegui. Uhum. Mas, assim, o fato lá do Slash voltar ao grupo e também de ter uma relação boa com o Axl é algo que já ajuda, assim, sabe? Tu pensa, será que vale a pena eles lançarem um álbum novo? Pode ser, eles já lançaram músicas novas, só que a memória acaba sendo aquela de 87 a 93, entendeu? Sabe, do grupo é difícil imaginar como que seria um disco do Guns hoje em dia, né? Porque, tipo, é um tipo de música que me remete muito àquela época lá, no final dos anos 80, sabe? Real. Sim, tipo, demais, não existe uma cena de hard rock hoje em dia bombando, sei lá. Assim, bandas de hard rock até existem, né? Até bandas sobre, tipo... Não, com certeza. O Rival Song, só que são mais inspiradas em bandas dos anos 70, né? Tipo Led Zeppelin, Purple. Agora, como, tipo assim, que se remete àquele hard rock oitentista do Guns, do Motley Crue, é bem difícil mesmo, né? Porque é algo época... Na época, eles já eram uma coisa meio nova, pelo menos na roupagem, assim, porque eles sendo hard rock dos anos 80, mas eles já eram, tipo, despojados, assim, tipo, essa camisa branca aí do Slash, flanela, o Axl Rose tocava de cueca. Então eles já estavam já mirando os anos 90, mesmo estando nos anos 80, sabe? Exato. Tanto que assim, é o primeiro álbum da banda, bombou muito porque é o cenário do hard rock, era tipo assim, tinha o Motley Crue, mas não era visto de uma maneira tão suja, se é que me entendem, sabe? Ainda era muito do Bon Jovi, do Poison, uma coisa mais romântica. Aí chegou o Guns pra chutar o pé na porta, pra destruir o pé na porta e mostrar, não, a gente consegue fazer tipo um rock mais pesadão com letra pesada, né? E aí isso acabou
enfim, isso aí foi o primeiro álbum, mas tu vê que é o álbum da banda, né? Se tu resumisse o Guns como um todo num álbum, com certeza seria o primeiro. Eu queria trazer um momento nostalgia pessoal meu pra gravação. Porque a primeira música de rock que eu tenho lembrança de eu ouvir alucinadamente é desse álbum, Appetite for Destruction. Que meu pai me ensinou a amar a música clássica dele, Sweet Child O' Mine. Essa aí é clássica, né? Sweet Child O' Mine é uma das músicas mais icônicas da história. Eu lembro de eu estar na parada do ônibus com 11, 12 anos, fingindo estar tocando guitarra enquanto rolava um dos solos de Sweet Child O' Mine. Eu tenho essa lembrança na minha cabeça. Mas tu gostava, então? Amava. Quando eu era moleque, eu amava essa música. E eu lembro de eu ir num show do Guns em 2014, sem o Slash na época ainda. Que inveja tua, hein? Mesmo sem inveja. Eu fui num show em 2014 em Brasília. Se não foi no ginásio do Mané Garrincha, não foi no Mané Garrincha em si. Acho que foi no ginásio na época e foi um showzão, foi um baita show. Eu lembro que eu tava meio de ressaca, porque eu estava de manhã, né? Daí eu tinha acordado muito cedo, tava meio doidão, mistura de sono com energia. Eu lembro que a última música foi a que eu mais queria ouvir, que era Paradise City na época. Essa aí é. Cara. Também desse álbum, né? Cara, eu não lembrava que era do Appetite for Destruction, realmente não tava na dúvida. Mas eu lembro de ouvir Paradise City e começar a cantar, bater palma naquela hora, porque eu tava mais cansado que eu tava. Foi um dos momentos mais exaustivos da minha vida que eu tava de cansado. Mas eu cantei, pulei quando tocou Paradise City. Foi um momento muito doido. Pode crer. Eu tinha 11 anos na época, mas tinha 11 anos, meu pai levou um amigo meu pra gente ir no show do Guns somente. Cara, pra tu ver como que pra tu ver como que o Guns é uma banda que atravessa gerações. Né? Pois é, meu pai me ensinou a gostar do Guns. E é bem isso, tipo assim, tanto a criançada de 87 ou a criança de 2014, né, como tu, tiveram uma sensação quando viram. Né? Sim, meu pai era adolescente. Meu pai era adolescente quando saiu esse disco. E eu tava entrando na adolescência quando ele me mostrou esse álbum. Aí foi o match perfeito, cara. Isso daí é muito real, porque atravessa gerações mesmo. Eu me lembro que no ensino médio, que foi, sei lá, 2013, 2014, cara, eu tinha uns colegas que eles eram vidrados, assim, Guns N' Roses. Até um colega meu me deu um disco, o Appetite for Destruction, tipo, de CD, assim, pra eu ouvir. E, tipo, eu conheço todas aquelas músicas, assim, mas me dava um bode, assim, eu nunca gostei, tá ligado? Eu achava a coisa mais brega. É brega. Um bagulho muito brega, assim, sabe? Eu não conseguia gostar de jeito nenhum. Mas, gurizada nova ali, ouvindo, assim, eu me lembro que os caras gostavam de Bon Jovi também, esse negócio não tinha capacidade intelectual pra entender, cara. Pô, eu amo Bon Jovi, é um dos bandos que mais estou ouvindo ultimamente. Bon Jovi, por mais que a fase oitentista dele seja boa, né, é uma banda brega. Mas, cara, quem do hard rock oitentista não era brega, né, meu? Exato. Acho que é requisito também, né? Requisito. Tu compara com os anos 70. Deep Purple, Led Zeppelin, assim. Tipo, tem aquela fase da época, mas tu vê que, enfim, não é tão breve. Acho que começou com o Van Halen, né? Mas isso aí pode ser um tema para outro capítulo, né? Outro vídeo. Então, com a volta do Oasis, eu falo uma coisa para vocês, uma lição de vida. Nada é para sempre, né? Então, desavenças podem, né? Como entre os irmãos, então é isso, pessoal. Mais esperança. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos aí. A gente vai estar postando aí com certa regularidade, que a gente não sabe bem qual que vai ser a frequência. Mas é isso aí. A gente se vê nos próximos episódios do Multiverso da Música. Vamos.